Bom dia, pessoal. A gente vai tratar agora na aula de hoje da parte dos anticorpos, né, na continuidade com a aula de antígenos. E aqui eu tenho, vamos pegar um cursor aqui, eu tenho um roteirinho das coisas que eu vou tratar. Vamos falar de um pouquinho de introdução, falar sobre a importância dos anticorpos, estrutura, propriedades, ligação antígeno-anticorpo. Vou falar das funções dos anticorpos, depois a gente vai discorrer sobre as diferentes classes ou isotipos e, por fim, eu vou falar dos anticorpos monoclonais que têm uma importância muito grande aí no tratamento de diferentes doenças, certo? Começando pela introdução, eu vou fazer uma rápida revisão aqui. Essa aqui é a divisão que a gente coloca da resposta imunológica, a resposta inata, a resposta adaptativa. Então a gente já explicou bastante sobre isso. A resposta inata é uma resposta mais antiga, ela age de forma inespecífica, eu não tenho memória nessa resposta, ela é rápida, né, apesar disso tudo, e ela não melhora com as reexposições. Então, basicamente, é uma resposta mais antiga em termos de escala evolutiva. E os receptores da resposta inata são fixos, isso vai ser importante daqui a pouco. A resposta adaptativa, por outro lado, ela é um pouquinho mais demorada para ser formada, então ela leva um certo tempo, mas em compensação, ela é uma resposta mais sofisticada. Por quê? Porque ela é específica, ela tem melhor memória imunológica e eu vou melhorando essa resposta a cada reexposição, né? E, caracteristicamente, os receptores dela, como a gente vai ver justamente nesta aula aqui, eles são variáveis e não fixos. E aí, pegando aqui a resposta adaptativa em especial, a gente tem as duas grandes vertentes, a resposta imune humoral e a resposta imune celular. A resposta imune celular, a gente tem, é mais complexo que isso, mas de forma simplificada, eu tenho o linfócito T citotóxico para destruir células que estão parasitadas por agentes intracelulares e também destruir tumores. Então aqui eu estou lidando com problemas que estão dentro de célula, e eu tenho uma outra resposta para lidar com as coisas que estão fora das células. E essa resposta que lida com isso é a chamada resposta imune humoral, cujo efetivador são os anticorpos. Então, na resposta imune humoral, a gente combate agentes extracelulares ou qualquer microorganismo que esteja transitando fora de célula e também as toxinas. A gente neutraliza toxinas com os anticorpos. E aqui na resposta humoral, que a gente tem os anticorpos, eu tenho um sinônimo aqui para essa palavra que é imunoglobulinas. Embora eu tenha alguns sentidos mais amplos para a palavra imunoglobulina, basicamente quando a gente fala imunoglobulina, a gente está meio que se referindo aos anticorpos na maior parte das vezes. E aí, como é que foram descobertos os anticorpos? Quando o pessoal tirava sangue de animais, deixava esse sangue coagular, e aí eu tenho o coágulo aqui embaixo, e esse líquido aqui que fica é o que a gente chama de soro, né? Nesse soro eu tenho uma série de proteínas. E esse soro, quando se fazia uma corrida eletroforética com ele, que é o que eu estou mostrando aqui nesse slide, uma eletroforese, a gente obtinha a separação das proteínas do soro por carga e também por peso molecular. Então eu tinha uma separação que formava essas bandas que a gente está vendo aqui. Colocado num gráfico, eu tinha esses padrões aqui de baixo, e o que se descobriu é que em uma dos picos aqui, eu tinha uma série de proteínas que tinham função de defesa, atuavam contra micro-organismos. Como se convencionou chamar aí, após o pico de albumina, de alfa, beta e gama globulinas, porque eram proteínas que eram globulinas, e se descobriu que era no último pico ali que eu tinha as proteínas de defesa, esse era o pico das gama globulinas. Então, eu tinha proteínas
que eram gama-globulinas de defesa, e daí isto deu o nome de imunoglobulinas. Tá? Então é daí que a gente mais ou menos descobriu os anticorpos. E aí, voltando aqui para a resposta imune inata e adaptativa, eu estou dando um destaque aqui para a questão dos receptores. A resposta inata tem receptores fixos e a resposta adaptativa tem receptores variáveis. Tá? No caso da resposta inata, eu coloquei aqui exemplos de receptores que capturam, reconhecem pumps e dumps. Então, receptor de complemento, de mannose, esse scavenger, dectina 1 e os diferentes TLRs. Não é o caso da gente discutir isso aqui agora, mas a gente tem uma série de receptores na resposta inata. No caso da resposta adaptativa, os receptores são outros. No linfócito T, eu tenho como receptor o TCR, que é simplesmente a sigla para receptor de célula T, e no linfócito B, eu tenho como receptor uma coisa que a gente chama de BCR, receptor de célula B. Então, esses são os dois grandes receptores de resposta adaptativa. Tá? No caso do TCR, que a gente não vai estudar nessa aula, isso é posterior, ele é um receptor que está necessariamente associado com membrana e ele só reconhece antígeno se ele tiver associado com uma glicoproteína de membrana. Isso vai ser visto depois, lá na aula de MHC. E outro detalhe em relação aos TCRs. Eles só reconhecem peptídeos curtos. Então, eles não têm uma versatilidade de reconhecimento. Diferente dos BCRs que estão aqui embaixo, que são associados com membranas, então a gente encontra os BCRs na membrana do linfócito B, mas eu encontro também eles solúveis em sangue, linfa e secreções. Eles reconhecem o antígeno sozinho, então o antígeno não precisa estar associado com nada e eles têm uma versatilidade muito grande de reconhecimento, porque eu consigo reconhecer proteína, lipídio, carboidrato e uma série de outros compostos. Então, nesse slide aqui eu dou um rápido resumo de diferenças de TCR e BCR. Essas coisas vão ficar mais claras, não só ao longo desta aula aqui, mas também ao longo da aula de MHC que ainda vai acontecer. E basicamente, né, como que a gente tem o funcionamento dos anticorpos? Isso aqui é uma espécie de resumo sem os detalhes. Eu tenho um linfócito B com um anticorpo aqui como receptor, que reconhece um agente invasor. Esse linfócito B, ele se diferencia num plasmócito, e o plasmócito é aquela célula que tem muito retículo endoplasmático rugoso, e esse rugoso significa que ele é rico em ribossomos, portanto, é uma célula apropriada para produzir muita proteína. Aqui é um slide mostrando o retículo rugoso, e essas bolotinhas aqui na membrana do retículo são ribossomos. Tá? Aqui é uma microscopia óptica mostrando também um campo com vários plasmócitos. E aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de um plasmócito. E aí, após ele ter se diferenciado em plasmócito, esse plasmócito vai produzir anticorpos que são exatamente iguais a esse anticorpo inicial que estava na membrana do linfócito B e que tinha reconhecido o antígeno invasor. Então, assim, se fosse fazer um resumo, 30 segundos, esse seria o resumo aí de resposta humoral para a produção de anticorpos. Tá? E olha a capacidade de produção de anticorpos do plasmócito. 10.000 anticorpos por segundo. É muita coisa. E os anticorpos, eles têm esta característica aqui. Eles atuam no espaço extracelular. Com uma honrosa exceção, que depois eu vou falar mais para frente em aula, basicamente os anticorpos atuam fora de célula. Fora de célula onde? No sangue, nas mucosas, tá?
Então, eu tenho nas secreções mucosas, como muco de trato respiratório, trato gastrointestinal, geniturinário, saliva, lágrima, líquido espermático, leite, né? No sangue, como eu já havia falado, na linfa e no líquido intersticial dos tecidos. Então, basicamente, sempre fora de célula e nunca dentro de célula. E aí, vamos falar sobre a importância deles. Existe uma importância evidente dos anticorpos, que é a importância deles como defesa para nós. Então, o anticorpo é uma proteína que atua defendendo a gente de invasores e também, eventualmente, de tumores. Eu coloquei aqui uma listinha dos diferentes invasores que são combatidos por anticorpos. Bactérias, fungos, vírus, no momento em que o vírus sai de uma célula, ele pode ser neutralizado por um anticorpo, toxinas, protozoários, vermes e também tem um papel nos tumores. Só a título de exemplo, eu vou fazer uma ponte aqui da imunologia com a genética para mostrar o seguinte: quando eu tenho problema na fabricação dos anticorpos, eu acabo tendo problema na resistência às doenças. Então, aqui eu estou pegando 4 doenças genéticas que envolvem mutações que interferem na síntese de anticorpos e que redundam em imunodeficiências. Aqui eu tenho a deficiência seletiva de IgA, tá? Que ocorre por conta de uma mutação genética. Não é exatamente uma doença grave, porque eu tenho poucos sintomas. Então, às vezes, algumas pneumonias, algumas diarreias e, eventualmente, alguma sinusite. Tem uma outra doença chamada agama-globulinemia de Bruton, em que eu tenho falha no amadurecimento dos linfócitos B, e aí eu fico sem anticorpos, e a pessoa que nasce com essa doença tem uma grande deficiência imunológica. Fica muito suscetível a doenças infecciosas. Outra agama-globulinemia é aquela ligada ao X, que também resulta em infecções recorrentes, e a CIVID, que é a imunodeficiência comum variável, que também provoca falha na diferenciação do linfócito B. E aí, novamente, aumento de incidência de doenças causadas por micro-organismos. Isso é para mostrar a importância que os anticorpos têm, porque quando eu tenho falha neles, eu acabo tendo como resultado uma maior suscetibilidade a infecções. A outra importância dos anticorpos é no diagnóstico. Por quê? Porque a gente usa anticorpos para fazer diagnóstico de diferentes doenças. Aqui eu estou colocando um teste de Covid, que aliás é o meu teste de Covid, quando deu positivo. Eu escapei da pandemia durante 4 anos, mas em algum momento eu vim a sucumbir e aí eu comprei um teste de farmácia e fiz. Esse teste de farmácia é um teste de imunodiagnóstico, que aliás me forneceu o resultado bastante rápido, como vocês podem ver aqui. Tá? Então, a gente usa anticorpos em provas imunodiagnósticas, as mais variadas. Eu tenho o uso deles para tratamentos de doenças, depois mais para frente eu falo um pouquinho mais disso, tá? Mas só como exemplo agora, o soro antiofídico é usado para tratar pessoas que são picadas por serpentes peçonhentas. Eu tenho terapias antitumorais, terapias para doenças autoimunes, terapias para hipersensibilidades e mesmo no caso dos transplantes. Então a gente tem hoje uma série de alternativas terapêuticas em que eu faço uso de anticorpos para conseguir o efeito desejado. Aqui eu coloquei só uma cobra coral que apareceu em casa e se eu fosse picado eu teria que procurar rapidamente soro para combater, inclusive porque o veneno dessa cobra ele é bastante rápido. E por fim, eu tenho uma série de patologias que são relacionadas com anticorpos. Então aí não é o caso dele estar ajudando, mas ele está relacionado a essas patologias. E aí, só como exemplo, aqui o lúpus eritematoso sistêmico e as alergias, especialmente as alergias tipo 1.
Então, só como 2 exemplos em que eu tenho uma doença cuja patogenia envolve presença e ação dos anticorpos. E com relação à estrutura deles. Aqui é um esqueminha que ilustra esses retângulos que a gente está vendo aqui, né? Eles são o que a gente chama de domínios, e a gente tem a ligação deles através dessas ligações de sulfídricas aqui. Aí eu consigo manter esta molécula, que geralmente a gente representa como um Y, coesa, né? Então eu tenho quantos domínios ao todo? 4 e 4, 8, 10 e 12. Eu tenho 12 domínios. E as cores que estão sendo usadas nesta figura aqui, elas estão evidenciando uma coisa. Elas estão evidenciando o que a gente chama de cadeias leves, uma de cada lado, e cadeias pesadas também, uma de cada lado aqui da molécula, né? Então a cadeia pesada ela tem 4 domínios e a cadeia leve tem somente 2 domínios, né? Esta é uma outra maneira de eu ver uma molécula de anticorpo, né? Em que os domínios que estão iluminados aí por cores diferentes, eles são diversos. Em vermelho, eu tenho os domínios do que a gente chama região variável do anticorpo. Por quê? Porque é nessa região aí em que o antígeno vai se ligar. Então, essa é a região que vai variar na molécula de anticorpo. Ela precisa variar justamente para poder se encaixar em diferentes antígenos. E o que tem em azul aqui são os domínios constantes da molécula de anticorpo. Eles não precisam ficar se modificando constantemente para conseguir se encaixar num novo epítopo. E aqui é um outro esquema com uma série de siglas que, na verdade, são muito autoexplicativas. Por quê? Os domínios variáveis, eles ganham a letra V. Os domínios constantes ganham a letra C. Então, dá para a gente entender fácil de onde veio parte da sigla. E aí eu tenho aqui os domínios variáveis, tanto de cadeia pesada, heavy, quanto de cadeia leve, light. Então, eles deram essa sigla aqui, VLVH, VLVH. As outras todas aqui para baixo são domínios constantes. Só que aí eu tenho domínio constante de cadeia leve, domínio constante de cadeia pesada, 1, 2 e 3, e a mesma coisa de forma simétrica do outro lado. Tá? Aqui, só a título de exemplos, para a gente entender por que essa notação é importante, quando eu pego aqui o domínio CH2, é o domínio que tem sítio de ligação para o componente C1Q do sistema complemento. Tá? E essas regiões de dobradiça do anticorpo são interessantes. A gente chama de região de dobradiça porque literalmente o anticorpo consegue ter uma certa flexibilidade nessas perninhas que ele tem. Isso é útil, por exemplo, quando os epítopos estão muito afastados na superfície de um micro-organismo. O anticorpo ele consegue dar uma flexionada aqui com a parte de cima, as perninhas dele, e aí ele consegue alcançar esses epítopos aqui. Da mesma forma, ele consegue alcançar epítopos que estejam muito próximos também. Então, esse jogo que o anticorpo tem permite que ele se adapte à distância entre os epítopos adjacentes. E aqui é uma imagem que eu gosto bastante, é uma cristalografia de raio-x, e dá para a gente perceber claramente, aqui em amarelo é uma cadeia pesada, com um domínio, outro domínio, terceiro domínio e quarto domínio. E do outro lado a gente tem uma coisa equivalente. Em azul eu tenho a outra cadeia pesada e aqui eu tenho domínio variável da cadeia pesada, domínio constante da cadeia pesada, domínio constante da cadeia pesada e domínio constante da cadeia pesada. Aí como CH1, CH2 e CH3, certo? Em vermelho aqui em cima, o que é isso aqui? A cadeia leve,
certo? O domínio variável, domínio constante. Do outro lado, a mesma coisa. Tá? E aqui mostrando o local onde o antígeno se gruda aí nos anticorpos. E quais são as propriedades que os anticorpos têm? A primeira delas é a divalência, como a gente chama. Como os anticorpos eles têm aquelas perninhas e cada uma delas pode se ligar com um antígeno separado do outro, né? Então eu posso ter uma situação em que um anticorpo se liga a duas moléculas de antígeno, ou posso ter a situação em que, como as moléculas, os epítopos se repetem na superfície do invasor, o anticorpo ele pode grudar com cada uma dessas regiões se ligando a um epítopo separado do outro, do jeito que está aqui. Isso aqui tem uma implicação para a gente em provas diagnósticas. Por quê? Porque em provas de soroaglutinação, tendo a quantidade correta de anticorpo e antígeno, eles formam essa espécie de trama aqui. Por quê? Eu tenho um mesmo epítopo aqui, um antígeno, com mais de um anticorpo ligado. E isso vai fazendo uma espécie de trama que é pesada e que aglutina. Isto é usado em provas sorológicas de identificação. Tá? Aqui eu coloquei uma foto desse artigo aqui, né, em que eu tenho aqui do lado esquerdo uma prova negativa, ou seja, os anticorpos não se ligaram com nenhum antígeno, os componentes ficaram todos ali separados e o aspecto, esse aspecto aqui meio leitoso. Quando eu tenho a ligação antígeno-anticorpo e eu tenho a formação dessa trama aqui, eu tenho essa aglutinação que dá para ver aqui do lado direito, que é uma prova positiva. Tá? No caso desse trabalho aqui, estavam usando o Vibrio cholera, né, como antígeno. Mas acho que com essa imagem aqui ficou mais claro aí a questão dessa divalência, como ela é importante para explicar como é que algumas provas imunodiagnósticas funcionam. A especificidade é aquilo que diz respeito à própria essência da resposta adaptativa, que é ela conseguir criar uma resposta específica para cada invasor, né, para cada epítopo. Então, a especificidade dos anticorpos, tá, que é dada por estes domínios aqui, um domínio variável da cadeia leve e um domínio variável da cadeia pesada de um lado e a mesma coisa do outro lado, é algo semelhante a uma chave. Né? A chave, o local onde a gente segura a chave, é um local fixo. O que varia é esse serrilhado aí que vai abrir uma porta específica. Então dá para a gente fazer uma espécie de comparação aí entre os domínios variáveis e o serrilhado de uma chave. A diversidade é uma coisa mais ou menos que acompanha, por consequência, a especificidade. Né? Uma vez que eu tenho, cada anticorpo é específico para um epítopo, eu tenho uma enorme diversidade de anticorpos para as mais diferentes coisas. E, por fim, eu tenho uma outra propriedade dos anticorpos, que é a bifuncionalidade. Por quê? Porque os anticorpos, eles conseguem se ligar ao antígeno e cumprir alguma função nessa situação. E uma parte do anticorpo pode se ligar às células do sistema imunológico para fazer uma sinalização. E aqui eu coloquei uma imagem mostrando um anticorpo que foi tratado com papaina e ela digeriu aqui as ligações sulfídricas. Esta parte de cima aqui, ela é chamada de FAB. E a parte aqui de baixo de FC. Né? E aqui está a explicação. Essa parte de cima ela se liga ao antígeno, ok? A parte de baixo se liga com uma série de células diferentes de defesa e vai promover uma série de ações diferentes também. Eu coloquei aqui, só a título de curiosidade, alguns receptores da região FC. Esse FC gama R1
também chamado de CD64, é encontrado em monócito, célula dendrítica, macrófago e neutrófilo. E aí o que ele faz? Ele induz opsonização e também induz, dependendo do caso, citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Estas coisas aqui a gente vai ver em breve quando eu for tratar das funções dos anticorpos. Aqui é um outro receptor, o Fc-gama R2, também chamado de CD32, cumpre também funções semelhantes ao anterior, certo? E aí eu encontro esse receptor em linfócito B, monócito, macrófago e também em plaquetas. O Fc-gama R3 ou CD16, mesma coisa. E é encontrado em outros tipos celulares, mais restritos, né? Monócito, macrófago e natural killer. O Fc-eta R1 CD23 é encontrado em mastócitos. E aí eu tenho aquele fenômeno que a gente vai ver depois, que é a degranulação de mastócitos quando eu tenho o estímulo apropriado. Existe um outro Fc-eta R2, que é o CD23B, é encontrado em vários tipos celulares e ele fornece feedback para a produção de IgE. É diferente do primeiro. E eu tenho o Fc-alfa-R1, CD89, para a região Fc da IgA. Tá? E eu tenho esse Fc-RN, que é de recém-nascido, que é um que promove a passagem de anticorpos da mãe, que está aqui em cima. Então, ó, sangue materno, vai passar aqui para o feto. Então, é esse receptor que está aqui nesta vesícula aqui. Ele ajuda a capturar o anticorpo e ele transfere aqui para o sangue fetal. Então, eu tenho transferência de imunidade humoral da mãe para o feto, graças à ação desse receptor aí. E agora vamos tratar um pouquinho da ligação antígeno-anticorpo, que é uma ligação que é não covalente, então ela não é uma ligação forte, e justamente por isso ela é uma ligação que é reversível. Tem uma série de coisas que ajudam a reverter essa ligação, tá? Por exemplo, extremos de pH ou alguns detergentes, mas tem uma série de outras circunstâncias. Então essa ligação aí ela não é uma ligação forte, como são as moléculas, por exemplo, de uma mesa, que estão ligadas por ligações covalentes. Aqui não, aqui são ligações mais fracas, por isso que a ligação ela é reversível. E essa tabelinha aqui ilustra algumas das forças que eu tenho que ajudam a manter o complexo antígeno-anticorpo ligado. Eu tenho forças eletrostáticas, tenho ponte de hidrogênio, tenho forças de Van der Waals e eu tenho também forças hidrofóbicas. Não é o caso aqui da gente ficar esmiuçando a questão biofísica dessas forças, mas o fato é que elas coexistem aí para tornar a ligação do antígeno-anticorpo mais ou menos estável, mas elas não são fortes o suficiente para impedir a separação deles, dadas certas condições. E aí a gente parte para um tópico que tem uma aplicação muito interessante, que é afinidade e avidez, né? O que é isso aí? Tá? A afinidade a gente define como a força de ligação de um único sítio de combinação de anticorpo com o seu antígeno, certo? Então é dessa forma que a gente define a afinidade. Já a avidez é a somatória das forças de afinidade. Então, lá no slide anterior eu estava mostrando só um bracinho do anticorpo ligado, falando sobre afinidade. Como o anticorpo tem dois braços, a avidez é a somatória da força desses dois braços ligados com os seus respectivos epítopos. Né? Quanto mais braço eu tiver, maior a avidez. Né? Mas é possível ter mais do que dois braços? É possível porque eu tenho alguns anticorpos, como é o caso da IgM,
que são pentâmeros. Então, eles têm muito mais pontos de ligação. Esse esqueminha aqui, ele mostra bastante bem isso. Aqui no caso, eu tenho um anticorpo que está só com um braço ligado ao seu epítopo. Por quê? Porque o outro epítopo está muito longe, ele não consegue ligar o outro bracinho. Então, eu tenho aqui valência da interação monovalente, avidez da interação muito baixa. Quando eu tenho epítopos que estão bastante próximos, esse anticorpo, que é, por exemplo, uma IgA, ele consegue ligar os dois bracinhos. Então, a gente tem uma valência que a gente considera bivalente ou divalente, e eu tenho uma avidez mais alta aqui. Já a IgM, que é uma outra categoria de anticorpo, que é um pentâmero, são 5 monômeros de anticorpos juntados, eu tenho vários pontos, né? Eu tenho 10 pontos de aderência ali do anticorpo com o antígeno, com os epítopos. Então, eu tenho uma avidez muito alta, né? Apesar de cada ponto eventualmente ser fraco, a somatória de todos eles torna a avidez da ligação muito forte. E para que isto serve para nós? Para que esse entendimento ajuda aí no exercício da profissão médica? Como a afinidade é uma coisa que melhora a cada exposição, ou seja, eu fabrico um primeiro anticorpo, ele tem uma afinidade X. Eu sou reexposto, eu fabrico de novo anticorpos e a afinidade dele melhora. É, por exemplo, 2x. Então, eu vou melhorando a afinidade antígeno-anticorpo à medida que eu vou sendo reexposto. Como a gente sabe disso, é possível eu fazer inferências sobre o tempo em relação à infecção. E eu coloquei aqui um trabalho que mede a avidez da IgG, tá? Para discriminar entre infecções recentes e distantes no tempo de Toxoplasma gondii. Por quê? A infecção que é mais antiga, eu tenho uma discriminação melhor, uma ligação melhor, e uma infecção recente, eu fabriquei resposta, mas eu ainda não tenho um aprimoramento de afinidade e, portanto, de avidez. Então, a tendência é ter uma ligação um pouco mais fraca. Então, a gente consegue fazer inferência sobre o timing aí em que a infecção aconteceu, com base na avidez dos anticorpos. E aí a gente passa para as funções dos anticorpos, né? Quais são elas? Eu tenho uma função que a gente chama de neutralização, e essa função ela é bastante fácil de entender, né? Qualquer micro-organismo, eu estou colocando aqui um vírus, mas poderia ser uma bactéria, qualquer micro-organismo, para ele conseguir estabelecer doença, ele precisa ligar partes dele em receptores nas células. Ele precisa fazer uma adesão. Tá? Aqui eu estou colocando um vírus, então os vírus têm espículas que se inserem aqui em receptores celulares para que o vírus possa penetrar nesta célula. Quando eu fabrico a resposta humoral, os anticorpos eles podem grudar nas espículas e impedir que elas façam a ligação com a célula. Então, aí eu estou bloqueando uma etapa aqui no caso dos vírus que chama adsorção viral. Esse mesmo princípio segue para bactérias e para fungos, claro que com diferentes importâncias. Então, essa é uma das primeiras funções dos anticorpos, a neutralização. E aí vale a pena a gente comentar sobre uma coisa interessante. Os livros de imuno eles citam muito uma questão de anticorpos neutralizantes e anticorpos não neutralizantes. O que seria exatamente isso? Porque até aqui eu falei de anticorpos como tendo o potencial de neutralizar um agente, porque eles estão grudando em estruturas desse agente que são usadas para fazer adesão. Mas existem anticorpos não neutralizantes? Existem, porque eu tenho no mesmo micro-organismo moléculas que não são responsáveis por fazer adesão.
Se eu produzir anticorpo contra essa molécula, pode funcionar para algumas coisas, mas não vai cumprir o papel de neutralização. E aí eu resolvi pegar aqui um exemplo que eu acho muito bom, que é o da Covid-19. Tá? A Covid-19, a gente já cansou de ver, tá? O vírus ele tem uma grande espícula aqui, que a gente chama glicoproteína S. É essa glicoproteína que ele usa para fazer a absorção. Então, quando eu fabrico anticorpos contra a glicoproteína S, esses anticorpos são neutralizantes. Mas o vírus tem outras coisas aqui no envelope dele, como, por exemplo, o que a gente chama de proteína M, que é muito abundante. Se eu produzir anticorpo contra essa proteína M, eu vou até poder cumprir, por exemplo, a opsonização, mas eu não estou cumprindo a neutralização. Por quê? Porque a espícula S estaria livre para poder fazer a absorção. Então, deu para entender essa diferença entre anticorpos neutralizantes e não neutralizantes? É claro que os neutralizantes são muito mais interessantes para a gente, né? Porque eles já cumprem a função de neutralização associado a outras funções. Enquanto que os não neutralizantes, eles perdem um pouco aí nessa história. A outra função dos anticorpos é o que a gente chama de opsonização. Né? O que é opsonizar? Trocando em miúdos, é facilitar a fagocitose. E para falar sobre isso, eu acho que é legal a gente pensar numa salada, né? É a minha grande analogia aí, porque salada, especialmente para quem não gosta, não é alguma coisa muito saborosa, né? Então, assim, uma pessoa que sabe que salada faz bem, vai comer? Pode comer, mas não vai comer com muito gosto, obviamente. O que eu posso fazer para que essa pessoa ingira mais salada, né, e não fique deixando a salada no prato? Posso encher essa salada de molho, né? Então aí eu peguei uma foto da internet e coloquei um monte de coisa aí: atum, queijo, tomate, vinagre, sal. É claro que bem temperada a salada fica muito mais saborosa e a tendência é a pessoa comer muito mais. Os anticorpos vão funcionar como esses temperos. Então, nossos fagócitos têm capacidade de reconhecer uma coisa estranha e fagocitar? Tem. Mas, quando eu grudo anticorpos na substância, nesse invasor, eu torno eles muito mais apetitosos para serem fagocitados. Tá? Que é o que eu mostro aqui. Então, aqui eu estou mostrando um vírus cheio de anticorpos grudado nele. Os macrófagos têm receptor para regiões FC de anticorpo, tem alguns aqui embaixo. Então, ele encaixa esse receptor aqui na região FC do anticorpo. Isso induz uma mudança de membrana e ele vai englobar essa partícula, vai colocar para dentro. Aí a gente passa a chamar essa vesícula de fagossomo. E posteriormente ele vai fundir esse fagossomo com os lisossomos, que estão cheios de enzimas líticas, justamente para destruir aqui o invasor, certo? Outra função dos anticorpos é ativar o sistema complemento, coisa que a gente já viu em algumas aulas anteriores, né? O sistema complemento é aquele conjunto de proteínas séricas que agem em cascata para resultar em lise de micro-organismos, além de inflamação. Tá? Aqui as funções do sistema complemento, né? Lisar, promover inflamação e também opsonizar. E eu tenho 3 vias de ativação do sistema complemento: clássica, alternativa e das lectinas. A via que faz uso de anticorpos para ser ativada é a via clássica. Tá? Então, eu tenho que ter uma ligação antígeno-anticorpo para acionar a via clássica do sistema complemento. Os principais anticorpos que fazem isso são principalmente IgM e também a IgG. Tá? E aqui um esqueminha mostrando um micro-organismo invasor, anticorpos grudados nele. A partir do momento que o anticorpo gruda, eu desencadeio a via clássica do sistema complemento.
Existe um primeiro componente aí dessa via, que é o C1, que é essa molécula aqui em forma de couve-flor. Aqui é uma microscopia eletrônica justamente do C1, olha que interessante. O pessoal diz que também parece um espanador. E aí, quando eu tenho duas moléculas de anticorpo grudadas no invasor, o C1 consegue grudar aqui, ele sofre aqui uma modificação nesses sítios que ele tem, e aí ele vai promover a cascata. Tá? Aqui não é o motivo da aula aqui a gente ficar esmiuçando isso aqui, mas é só para mostrar o seguinte. O start dessa via foi ligação antígeno-anticorpo. E vai resultar lá no final em C3b, em via terminal e muita inflamação. E a última função aqui dos anticorpos é a citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Eu vou usar aqui um exemplo que é bastante conhecido, que é contra os vermes. A gente tem um anticorpo específico para verme, que é a famosa IgE. E eu tenho uma célula que foi feita para combater verme, que são os eosinófilos. E os eosinófilos, eles têm receptor, como eu coloquei aqui, eles têm receptor para a região FC da IgE. Então, se eu tiver um verme aqui revestido de anticorpos, então na hora que o anticorpo gruda, ele expõe a região FC, os eosinófilos que estão aqui em volta, eles conseguem identificar essa região e isto desencadeia uma cadeia de sinais e de transcrição genética em que essa célula vai descarregar em cima do verme grânulos tóxicos para combater esse verme, certo? Então o anticorpo aí ele está mediando a citotoxicidade celular. E aqui está o verme, sendo destruído pelos grânulos tóxicos. Tem outras formas, tá? Eu tenho citotoxicidade celular, por exemplo, contra tumores. Então, isso aqui é só um exemplo do anticorpo atuando aí para intermediar essa citotoxicidade celular. E aí a gente entra num outro capítulo que são as classes ou isotipos de imunoglobulinas. Tá? E aqui estão as 5 classes: IgG, IgM, IgA, IgE e IgD. Eu vou começar aqui pela IgE primeiro. Aqui é um desenho mostrando todas as classes. Tá? Dá para perceber que algumas delas têm um domínio a mais, como é o caso da IgE e da IgM. E a IgE é o anticorpo por excelência ligado à defesa contra eumintos, contra os vermes. E ele também é o anticorpo relacionado às reações alérgicas imediatas. Tá? A maioria da IgE não está solúvel, ela está ligada em mastócitos e basófilos. A gente vai ver melhor isso na aula de hipersensibilidade tipo 1, que vai acontecer mais para frente. Mas nesse instante aqui, só para dar uma ideia de como ela atua, tá? Eu tenho aqui o mastócito, que é uma célula que está nos tecidos, abaixo de pele, abaixo de mucosa. Ele é rico em grânulos, como esses que estão sendo mostrados aqui, tá? Que estão cheios de mediadores aí, que cumprem uma série de funções para inflamação, para contração de musculatura lisa. E quando a gente é exposto a um antígeno e cria uma resposta em que envolve, aí a gente vai ver que as pessoas alérgicas têm uma inclinação a produzir um desvio de resposta para a produção de muita IgE, essa IgE ela fica ligada ao mastócito pela região FC, deixando as regiões FAB livres aqui, do jeito que está aqui. E isto aqui, uma vez que eu produzi os anticorpos, eles se ligaram, isso aqui vai funcionar como uma ratoeira. Por quê? Na próxima vez que eu encontrar o antígeno, numa segunda exposição, esse antígeno ele gruda aqui em 2 moléculas de IgE e isto é o suficiente para induzir degranulação deste mastócito, que vai liberar
uma série de mediadores inflamatórios, como, por exemplo, histamina, serotonina, leucotrienos e prostaglandinas. E num paciente que é alérgico, essa liberação é muito grande e ela vai resultar naqueles sintomas que a gente conhece de alergia. Mas não é o caso da gente discutir isso agora, porque vai ter uma aula somente sobre hipersensibilidade tipo 1. Aqui é um mastócito sem degranular em microscopia de varredura. E esta outra imagem é um mastócito degranulando. Dá para a gente ver aqui essas bolotinhas, são as vesículas cheias de grânulos inflamatórios. A IgA, que é o outro anticorpo que nós vamos ver, é o anticorpo por excelência das secreções. A gente tem IgA1 e IgA2, né? E a gente encontra em todas as secreções do corpo. Então, muco, saliva, lágrima, leite, líquido espermático, em tudo isso a gente encontra a IgA. Tá? E a IgA, ela está nas secreções, ela está numa forma que a gente chama de dimérica, e no sangue ela está como um monômero. Tá? E ela, ponto interessante, ela cumpre somente função de neutralização. Por quê? Porque os locais em que ela atua, que eu coloquei aí agora há pouco, são os locais de mucosa em que eu tenho uma exposição a antígenos muito grande. Se a gente pensar, por exemplo, no trato digestivo, passa tudo por ali. Além de passar bactérias, fungos de microbiota, passam vírus, passa antígeno alimentar, passa de tudo. Então, é um local que eu não posso ficar induzindo inflamação de forma muito gratuita, porque senão eu vou viver com um intestino inflamado. Então, a nossa defesa humoral ali para combater o que passa pelo intestino, que poderia ser um problema, é impedir que essa coisa grude na gente e tocar ela para fora, que é justamente a função do fluxo. Então, se a IgA consegue grudar num vírus, numa bactéria, esse micro-organismo não vai conseguir fazer adesão e o próprio fluxo vai tocar ele para fora, sem que eu precise ficar induzindo inflamação. Então, essa é uma característica bastante peculiar da IgA. Ela cumpre exclusivamente a função de neutralização. Por quê? Para não induzir inflamação em sítios do corpo, que se eu for induzir toda vez que grudar um anticorpo, eu vou viver com aquele sítio inflamado. Tá? Isso aqui eu também já havia comentado. Tá? Aqui é um esqueminha mostrando a IgA dimérica, então eu tenho uma molécula para cá e uma molécula para cá. Aqui tem uma cadeia que a gente chama cadeia juncional, que obviamente junta as duas aqui e as mantém coesas. E eu tenho também um outro componente que essa IgA dimérica ganha, que a gente chama de componente secretório, que é esse que está aqui, que torna a IgA resistente a enzimas proteolíticas. Isso faz muito sentido porque ela vai estar saindo justamente na luz intestinal, que é um ambiente que tem um monte de enzimas proteolíticas. Então, ela vai proteger esse componente secretório, vai proteger a IgA de digestão. E aí a IgA, onde que ela é produzida para ela sair nas mucosas? Ela é produzida lá na submucosa, tá? E ela vai ser, no caso, por exemplo, do intestino, transferida da submucosa, tá, até a luz intestinal. A gente tem um nome genérico para processos assim. A gente chama de transcitose. Então, eu tenho moléculas que vão ser transportadas por dentro da célula para sair do outro lado. A IgA faz exatamente isso. Eu tenho, no caso dos anticorpos, três situações aqui que eu tenho transcitose, que é o caso de alguns animais que, quando bebem o colostro, esses anticorpos são capturados. Então, aí é o contrário, né? Ele sai da luz intestinal e passa para a corrente sanguínea. É um anticorpo que está vindo da mãe para proteger o recém-nascido.
Então, essa é uma das situações em que eu tenho transcitose. A outra situação é a IgA através da placenta, tá? Não através da mucosa intestinal. E eu tenho, por fim, justamente a situação em que a IgA é produzida na submucosa por linfócitos B que diferenciam plasmócitos, ela é capturada, transita pela célula, pelo enterócito e vai sair lá na luz intestinal. Tá? Como está nesse esqueminha aqui? Então eu tenho aqui um enterócito, os dedos de luva aqui em cima, aqui embaixo a submucosa, uma IgA dimérica, deixa eu pegar aqui alguma coisa para atingir, uma IgA dimérica aqui, e aí eu tenho um receptor que captura o anticorpo aqui, faz ele transitar aqui por dentro, para ele sair lá na luz intestinal. Então ele está fazendo essa transcitose. Tá? E no meio do caminho ele ganha o componente secretório, que é esse laranjinha que está aqui nele. E aí reparem o seguinte, se eu tiver nesta célula uma invasão microbiana, como por exemplo uma invasão viral, nesse processo dele ser transportado por dentro da célula, o anticorpo pode agir contra o invasor, neutralizando. Então olha que interessante, essa aqui é a única exceção à regra daquela história de que os anticorpos só podem atuar em espaço extracelular. Eu tenho finalmente a IgM, né, que é um anticorpo que foi descoberto lá atrás, era chamada de macroglobulina, porque ela era enorme, era bastante grande, né, e por conta desse macroglobulina ela acabou ganhando o nome de IgM. Característica da IgM, é o primeiro anticorpo a ser produzido, tá? Ou seja, é anticorpo de resposta primária. Ela sai na forma de pentâmero e justamente por isso tem um alto peso molecular e isso vai acabar restringindo, tá, a presença dela ao sangue, porque ela não consegue ir para interstício de tecido ou ser transferido da mãe para o feto por conta do grande tamanho que o anticorpo tem. E é um anticorpo de baixa afinidade, mas, como eu já falei lá atrás, acaba sendo um anticorpo de grande avidez, porque ela é um pentâmero, tem 5 monômeros ali. Né? E esse é um anticorpo que é o melhor ativador do sistema complemento. E a IgM não cumpre funções de citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Tá? Aqui é um esqueminha mostrando uma IgM, né? Então a gente vê aqui todos os domínios, a cadeia juncional aqui, e eu tenho possibilidades de ligação em todos com o antígeno, né? Evidentemente, todos esses pontos aqui. E aí eu tenho aqui, vou fazer um parênteses para citar um dos linfócitos que a gente chama de linfócitos semelhantes ao inato, que são linfócitos que têm um pezinho em cada canoa. Eles têm algumas características de resposta inata e têm algumas características de resposta adaptativa. Tá? Eu coloquei até aqui embaixo esse descritivo. Né? Esses linfócitos meio esquisitos, o que interessa para nós nesse instante? Os linfócitos B1, né? Que são linfócitos que produzem o que a gente chama anticorpos naturais, certo? Os anticorpos naturais, que estão aqui discriminados, né? Aqui são as características dessas células B1 aqui, né? Elas são diferentes do linfócito B convencional, tá? O rearranjo gênico que elas são capazes de fazer é muito limitado, se renovam em outros órgãos linfóides que não os centrais, principalmente ficam em cavidade pleural e peritônio, né? E essas células aí, os linfócitos B1, eles acabam atuando contra antígenos polissacarídicos. E eles vão produzir o quê? IgM contra esses antígenos aí. Né? E vai ser sempre IgM. Então, essas células B1 aí, que produzem esses anticorpos naturais, elas têm características muito peculiares, né? E, inclusive, conseguem produzir esses anticorpos sem exposição prévia.
mas é um anticorpo de baixa afinidade e é um anticorpo que não vai melhorar com o tempo. Então eu tenho uma limitação aí de resposta. Tá? E as características dos anticorpos naturais estão aqui. Algumas se repetem, né? Então, são anticorpos produzidos pelo linfócito B1. Eu não conto com a ajuda de linfócito TH. Então, nesse sentido, né, os antígenos para os quais eles vão reagir são principalmente antígenos timo independentes, como é o caso de polissacárides. A maioria da IgM do sangue deriva desses anticorpos naturais. Tá? Aparentemente parece que eles foram feitos para reagir também contra antígenos próprios que foram alterados ou antígenos de células velhas. E basicamente ele reconhece antígeno timo independente, que é uma coisa que a gente viu lá na aula de antígenos. E aqui é um esqueminha mostrando essa atuação desses anticorpos naturais aqui. Então, a célula B1, o antígeno se liga aqui, ela vira plasmócito e produz os anticorpos que podem atuar contra o agente invasor. Finalmente, a IgG, né, que é encontrada principalmente no sangue e nos espaços intersticiais dos tecidos. A gente considera a IgG meio que o anticorpo para resolver o processo infeccioso. Então, inicialmente eu produzo IgM e aí eu troco a classe para IgG. Então, eu começo a ter um incremento de IgG. Né? E é o anticorpo mais abundante que eu tenho no sangue. Tá? Tem uma série de IgGs diferentes, IgG1, 2, 3 e 4, não vou descer nesse detalhe aqui agora. Tá? Aqui esse triângulo amarelo aqui está exemplificando a questão da quantidade de IG, de cada IG que a gente encontra. E aqui é para mostrar o timing de produção desses anticorpos. Então, dê uma olhada aqui. A IgG é esse verdinho, tá? E a IgM é o azul. Esse IgG total a gente pode até ignorar nesse instante, mas olha só. A IgM é o azulzinho, então é esse que está vindo aqui. Ó. Então, a partir da injeção do antígeno, eu tenho um pico de IgM. A IgG ela começa de forma bem modesta e fica bem baixinha. Mas quando eu dou a segunda dose, olha o que acontece com a IgG. Vai lá para cima. E eu ainda continuo produzindo um pouco de IgM. Então, assim, esses gráficos mostram essa transição de uma resposta com um anticorpo de baixa afinidade, né, que é o caso da IgM, para um anticorpo de muito mais alta afinidade, como é o caso da IgG. E finalmente a gente passa para IgD, que é um anticorpo que até algum tempo atrás a gente meio que não sabia direito para que ele servia, pouco se falava dele em aula, e hoje a gente tem algumas informações. Ele foi descoberto logo depois da IgM, né? É encontrado em várias espécies animais e ele acaba sendo expresso na membrana de linfócito B juntamente com a IgM. Né? É um anticorpo que tem muito pouquinho no sangue, né? E parece atuar especialmente aqui na região da nasofaringe, né? Nas mucosas aqui da nasofaringe, talvez como uma sugestão para compensar a deficiência de IgA. Né? Então, basicamente, a gente sabe pouca coisa sobre a IgD. Aqui eu estou mostrando aqui a IgM e a IgD aqui, certo? Então, o linfócito B ele acaba expressando as duas, sendo que elas têm a mesma especificidade, certo? E eu encontro, principalmente aí, como eu falei, na região da nasofaringe, encontro também em lágrima e também na saliva. Tá? Aqui é para mostrar a região de atuação da IgD. Tá? E esse quadro final aqui, ele meio que resume
uma série de características como cadeia pesada, qual é o peso molecular, qual é a quantidade que eu tenho dessas imunoglobulinas no sangue, a meia-vida dela, se ativa o sistema complemento, se é transferida para o feto, ligação com os receptores FC de macrófago, se existe ou não, ou se existe ligação com o receptor de FC em mastócito e basófilo. Então a gente tem aqui meio que um resumo de algumas das coisas que eu falei com relação a cada imunoglobulina. E por fim a gente chega aqui nos anticorpos monoclonais, que foram uma descoberta fabulosa aí de alguns cientistas, né? O que quer dizer esse nome? Monoclonal. É anticorpo derivado de um único clone de linfócito B, né? Então é só um jeito meio chique para dizer que anticorpo monoclonal são anticorpos específicos para alguma coisa, em grande quantidade, que foram produzidos a partir de um único clone de célula B. Tá? A ideia dos anticorpos monoclonais surgiu quando esse pesquisador aqui, o que ele fez? Ele observou que pacientes que tinham plasmocitoma, né, que é um tumor, eles acabavam tendo a corrente sanguínea inundada com moléculas de anticorpo idênticas. Então surgiu a ideia de que talvez a gente conseguisse produzir em laboratório grandes quantidades de anticorpos para alguma coisa que a gente quisesse, a partir dessa situação aí que era uma doença. Vai haver uma série de descobertas nesse meio tempo, mas uma dupla de pesquisadores, né, o Kessler e o Minstein, eles publicam em 1975 um artigo na Nature explicando como produzir anticorpos monoclonais. Eles desenvolveram uma estratégia que foi um sucesso. Isso aí foi uma coisa tão impactante que poucos anos depois eles ganharam o Prêmio Nobel em 1983. Né? E basicamente qual era a formulinha que eles preconizavam? O linfócito B, se eu pegar um linfócito B de um animal, eu consigo até manter ele vivo por algum tempo para produzir anticorpos para mim. Mas a questão é que isso é muito limitado. Por quê? Porque a produção de anticorpos dessa célula não vai ser muito grande e, infelizmente, ela vai morrer logo, ela vai ter vida curta. Então, pegar o linfócito simplesmente não era algo que resolvesse a questão. O que aquela dupla propôs foi fundir um linfócito B com uma célula tumoral, uma célula de mieloma, e conseguir com isso um hibridoma que iria preservar algumas características das duas células. Né? Primeira coisa, ele seria capaz de produzir o anticorpo que eu quero. Então, ele preservaria aquela característica lá do linfócito B que eu utilizei. Mas, ao mesmo tempo, ele teria capacidade de produzir de forma abundante esses anticorpos e, melhor, ele não morreria fácil, ele seria de vida longa. Então, isso foi uma revolução. A gente passou a conseguir produzir em escala anticorpos para o que a gente quisesse. Aqui eu coloquei algumas das principais atuações dos anticorpos monoclonais. A gente usa eles para diagnóstico, usa como imunoterápicos para uma série de doenças, como por exemplo, doenças autoimunes, alergias e tumores. A biologia celular faz uso deles para fazer identificação de células através de marcadores que são moléculas na superfície da membrana. E eu uso especificamente também para imunohistoquímica de tumores. Então eles têm múltiplos usos. Não é à toa que aqueles dois ganharam o prêmio Nobel, né? Eles realmente descobriram uma coisa muito importante. Os imunoterápicos, né, que são anticorpos monoclonais usados para algumas doenças, eles agem de diferentes formas, né? Neutralizando alvos, interferindo em interações receptor-ligante, influenciam em comunicação celular, podem induzir a ativação de complementos, se eu quiser, ou mesmo citotoxicidade celular, e também induzir opsonização. Né? Sempre pensando em uma função de
tratar, cuidar ou minimizar os sintomas de uma doença. Tá? E aqui eu coloquei como é que é a nomenclatura para os nomes de imunoterápicos, que isso é uma coisa muito interessante. No começo a gente tinha anticorpos monoclonais totalmente murinos, né? De roedores. A terminação desses imunoterápicos era OMAB. Obviamente, como ele veio de um bicho, a imunogenicidade desses anticorpos era enorme. Né? Ou por quê? Porque ele é uma coisa estranha, né? Você pega um anticorpo de rato, injeta numa pessoa, a pessoa reage contra isso. Então, eles até cumpriam a função deles, mas havia muita reação imunológica contra eles. Por conta disso, com o passar do tempo, foram se criando outras categorias, como, por exemplo, anticorpo monoclonal quimérico, que reduziu muito a presença dos genes de rato ali nessa história. Tá? Então, eu conseguia produzir um anticorpo muito mais parecido com um ser humano, né, do que o primeiro caso. E aí eu tenho uma imunogenicidade menor. E aí isso foi evoluindo até ter um anticorpo monoclonal imunizado, que tem uma pequena parcela animal nele, né, cuja terminação é ZUMAB. E por fim, mais recentemente, a gente tem os anticorpos monoclonais humanos, perfeitamente humanos, e a terminação é UMAB. São os menos imunogênicos. E aqui são só exemplos de alguns imunoterápicos que ou são usados ou foram usados importantes no passado e as doenças que eles eram usados para tratar. Então, câncer de colo retal, linfoma de Hodgkin, artrite reumatoide, tá? Em transplantes, então em uma série de circunstâncias diferentes. Com isso, a gente encerra por aqui esta aula. Então, eu espero que tenha sido possível fazer uma boa revisão, relembrando pontos de coisas que eu falei, mas vocês esqueceram, né? E espero que na prova vocês se saiam muito bem. Então, é isso, pessoal. Até mais.